O susto com a boiada. Sob o esplendor da tarde dourada, eu e meu querido pai caminhávamos felizes por uma trilha que cortava uma pastagem. Subitamente, um ruído nos chama a atenção. Quando olhamos, pudemos dar conta então que se tratava de uma boiada que vinham aos galopes em nossa direção. Amedrontados, corremos muito, até alcançar a cerca e passar para o outro lado, quase no mesmo instante em que os bois chegaram, ficando nos olhando enfurecidos. Não sei dizer a razão para estarem tão zangados. Na minha ingenuidade infantil, mal podia compreender as atitudes humanas, e aquela boiada encarcerada apenas faziam parte de um sistema onde sequer eu podia perceber a sua anormalidade. Hoje em dia, já envolto por uma compreensão mais abrangente, a realidade me vem como um punhal a ferir minha alma. Olhando à nossa volta, sem mesmo procurar, já se percebe vestígios da maldade humana, principalmente com os animais. O mundo tão belo e rico nos abriga, nos dando tudo o que precisamos em abundância. E parece que a cada ação humana menos fazemos por merecê-lo. Porém, se adentrarmos ainda mais, até lá, nas profundezas da razão, podemos sentir então, como se por obra de um instinto que se faz mais presente a cada questionamento, que o bem quase sempre é percebido e almejado somente quando se contrasta com o mal. Assim como a luz, que para ser melhor percebida, tem que iluminar entre as trevas. Se a lâmpada de um poste público estiver acesa durante o dia, provavelmente nem irá notar a sua luz. E se nesse momento faltar energia, nem perceberia. Mas esse mesmo acontecimento durante a noite já seria perceptível. E assim que ela se apagasse, iria sentir muita falta. E obviamente valorizá-la muito. Por isso digo, temos que estar sempre avaliando a importância das coisas à nossa volta. Idealizar as consequências que teriam se as perdêssemos. Não despreze nada, incluindo todos os itens possíveis. Verá com certeza muitos deles que você nem imaginava, merecendo total consideração. E por mais que se esforce, abrangerá apenas alguns. Agora imagine toda a Terra, que é composta por bilhões deles, incluindo nós. Temos que cuidar dela, começando por aquilo que está em nosso alcance, como as águas, as árvores, nossos irmãos, seja de sangue ou não, entre muitos outros mais. E dessa forma, tornarmos então em integrantes responsáveis pela construção de um ambiente muito melhor. Se todos fizerem assim, essa realidade tão almejada estaria então perto de acontecer. Devemos ficar atentos aos detalhes que nos cercam e valorizá-los, pois a falta de atenção pode nos impossibilitar de várias ações que seriam benéficas para o avanço, e com isso nos tornarem um estorvo que atrapalha a evolução.
E então estaríamos dessa forma não merecendo o bem que tanto desejamos. Creio que já esteja entendendo o meu propósito e convencido que cada acontecimento de fato nos ensina alguma coisa, sempre acrescentando algo de bom em nossas vidas. E estou a contar detalhes aparentemente tão insignificantes e deles extraindo algo que de alguma forma tem o seu valor na construção de nosso ser. Viva sentindo a vida como uma realidade sublime, pois é isso mesmo que ela é, e considerando todos os acontecimentos como instrutivos. Seu aprendizado pode acontecer muito mais depressa ainda a partir do momento em que você também começar a analisar até mesmo aqueles que de alguma forma te fez sofrer, pois nesses geralmente estão os ensinamentos mais importantes que, se fossem de uma forma suave, talvez não surtiriam efeitos, não proporcionando o avanço. Imagine que esteja então abrindo uma trilha em uma mata muito fechada, cheias de espinhos e outros tantos obstáculos mais. Mas essa trilha será o único acesso para o paraíso. Assim, saberá que a cautela o livrará dos espinhos. A análise te fará mais sábio para saber a direção e como fazer para chegar. A persistência e a paciência são o conhecimento antecipado de uma certeza da conquista. Ao falar em conquista, lembrei que quando menino ia conquistando ao longo do tempo muitos conhecimentos por conta da curiosidade e atenção aos detalhes acontecidos. Mas muitos deles, somente agora no presente, eu pude perceber as suas mensagens. E esse relato a seguir, eu tive que voltar para modificar esses escritos, por ter conseguido associar um conteúdo instrutivo a ele somente depois de já ter dado como findado esse livro. Sem muitos detalhes, mas vou falar das visitas na casa do meu tio Afonso. Quase que nesse mesmo lugar onde os bois correram atrás de nós, ficava a casa desse meu tio, onde sempre estava brincando com os meus primos. Como ficava quase nas margens do pequeno riacho, então haviam lá muitas varas de pescaria, e sempre que eu olhava para elas, vinha uma grande vontade de pescar. Como já disse, é um breve relato aparentemente sem chance de representar alguma lição. Porém é possível sim, com base nele, ter a sugestão de algo que mesmo pouco, de certa forma, nos dá um empurrãozinho. Eu sentia vontade de pescar somente quando via as varas de pescaria. Então, com base nisso, posso dizer que muitas coisas são capazes de nos inspirar a fazer algo. Por isso, devemos sempre estar observando as coisas atentamente, pois podemos deixar de realizar algo por não ter a fonte da inspiração. Observar as coisas que compõem a natureza, ler livros interessantes, assistir a filmes instrutivos, etc., pois isso pode nos impulsionar para a realização de algo importante. Mas sempre devemos nos envolver com coisas boas, para que as inspirações sejam da mesma natureza. E foi assim que obtive motivações para muitas coisas que realizei. E isso vai nos facultando, de uma certa maneira, que as coisas vão ficando cada vez mais evidentes
e apreciáveis à medida em que formos praticando. Eu observo muito a natureza, em seu todo, e fico admirando sua beleza e vendo o seu valor de forma avantajada. E me inspiro tanto que às vezes me tornaria aparentemente louco perante as leigas percepções. Mas é assim mesmo, quando se percebe a dimensão de sua importância. Não é raro quando meus olhares fitam o céu numa busca por razões que possam me fascinar. E foi isso que aconteceu quando eu estava numa montanha, contemplando a imensidão que me rodeava. Eu pensava, sussurrando, como pode a realidade abranger também sobre mim e me fazer real e consciente? Que dádiva! Como se não bastasse, ainda me fez capaz de recordar aquilo que vagou para além dos horizontes do tempo. Rever neste momento uma realidade que já não existe mais, mas se regenera resplandecente neste momento tão sublime. Senti que meu ser era mesmo uma verdade, pois percebia naquele instante a brisa acariciando minha face molhada pelas lágrimas de emoções. Podia ver as nuvens imponentes deslizando serenas na imensidão daquele céu azul, se avolumando ao pronunciarem a chuva que tão logo cobriria as longínquas montanhas. Quanta beleza podia perceber e sentir! Os sons dos animais campestres a ecoarem naquela atmosfera misteriosa e encantadora. Como era inspirador tudo aquilo! E como se não bastasse, um arco-íris se formou apoiando sobre o vale. Como poderia tudo isso tocando os meus sentidos e mesmo assim eu me sentir um nada? E também, como poderia tudo aquilo acontecer por obra de um nada? Desconsiderar tais eventos seria o auge da ignorância. Um ser desprezível, vivendo uma realidade sem mérito nenhum por isso. E nossa atenção não deve ficar somente no presente para obtermos conteúdos instrutivos, mas também no passado, pois muitas informações obtidas nesse tempo pode também nos prevenir no presente para eventuais problemas no futuro. As sensações misteriosas e inexplicáveis que surgem quando buscamos no passado acontecimentos de infância é um fato que abrange a todos nós, mas que a maioria deixam de considerar na idade adulta, pois outras ocupações, inclusive para ganhar dinheiro, sobrepor perante os outros e outras mais, ofuscam quase que por completo, não apenas essa, mas quase todas as sensações de natureza espiritual. Quando as sensações são persistentes e se fortalecem cada vez mais com o avantajar do tempo, é algo que deve ser muito considerado. Devemos então buscar a razão, agir seriamente sobre ela de maneira a torná-la válida e assim cumprir uma missão que certamente estava nos propósitos para com a nossa existência.
Eis então minha razão de estar aqui, tão empenhado nesse trabalho, numa missão cuja necessidade fui avantajando à medida em que as sensações foram moldando o conteúdo, o qual não devo mais duvidar. Embora ainda envolta por um mistério, tudo acontece de forma a não me dar mais tempo sem que uma ação deva ser tomada. Diante da complexidade e da importância que me sugerem as intuições, bem sei que devo muito considerar e tornar conhecido esse curioso fato, ainda que não saiba predizer suas razões. Pois como todo ser humano, estou limitado a apenas alguns sentidos. E por conta disso, talvez esteja sem saber, privando de expor algo que vai ainda mais além do que posso sentir. Mas, navegando o mar das ilusões adentro, lá vamos nós, com o nosso pequenino barco para novas ilhas. Quero lhe contar muitas coisas ainda. Estou feliz, pois sei que as lembranças lá na distância do tempo irão ficar aqui registradas para que possam conhecer. São fatos que podem me modificar nos dias atuais, ou apenas me fazerem sorrir, mas que em seu todo evidencia a existência de um ser. Geralmente, nos momentos de refeições, lembramos das coisas do passado e nos fazem dar muita risada. Inclusive, quando íamos na cidade de carroça, era nosso veículo. Quando isso acontecia, ficávamos todos felizes, pois sabíamos que isso iria nos render muitos doces. Além também da emoção de adentrar a pequena cidade, mas que já tinha muitos veículos, os quais eu gostava de ver, assim como ver também as outras coisas que também tinham lá. Nessa época, as ruas eram calçadas com pedras paralelepípedos, e por isso, quando passávamos sobre elas, fazia um grande barulho e era uma tremedeira só. Mas a criançada não estavam nem aí, tudo era alegria. Hoje eu não suporto ver um animal puxando uma carroça, ou executando qualquer que seja o trabalho. Em verdade, logo nesse tempo mesmo eu já sentia pena dos cavalos. Como podem ver meus amigos, ainda que a história seja divertida e emocionante, se bem analisada, podemos ver que de fato a cada ação do homem um erro, uma maldade. Vejo muitas coisas de natureza hedionda sendo executadas e aprovadas pelo sistema humano, inclusive em alguns ambientes religiosos. Sei que muitas vezes, por ingenuidade, ou mesmo uma doutrina equivocada que se aplicavam, e ainda se aplicam em alguns lugares, seguindo costumes tão tradicionais que acabam gerando uma falsa noção da realidade, e não se dão conta do mal que causam. Em alguns ambientes, onde se prestam homenagem a Deus, não é raro ver festas dedicadas a entidades santificadas, onde mesmo num recinto considerado sagrado, em seus salões de festas, ou mesmo nos pátios de algumas igrejas, animais sendo leiloados para abate, venda de churrascos, jogatinas e fogos de artifício durante a noite sobre os pássaros que dormem e outros animais que também sofrem com isso, inclusive chegando até mesmo a morrer.
quando questionamos tais comportamentos, sempre apresentam uma justificativa que julgam fazer sentido, como por exemplo, no preparo das terras, argumentam que não teriam condições de realizar tal trabalho sem a ajuda dos animais. Mas o fato é que esse erro já vem se alastrando desde os tempos remotos, quando os caminhos tomados foram equivocados. Se eu for descrever aqui todas as atrocidades dos homens, esse livro aumentaria centenas ou talvez milhares de páginas. Duvido que ainda estejam acreditando que um lugar perfeito, habitado por pessoas perfeitas, iria mesmo alojar seres com essa mentalidade, completamente despreparados para ele. Na terra não seria necessário plantar muito para se ter o alimento suficiente, se tudo aqui fosse corretamente planejado e realizado. Como já mencionei anteriormente, em um lugar muito evoluído, todos trabalham para todos. Os alimentos são produzidos naturalmente, sem a necessidade de cultivá-los e livres para quem precisar. Os organismos humanos estariam adaptados para uma alimentação sem carnes. Como resultado dessa evolução, também já teriam desenvolvido formas naturais de suprir as necessidades do corpo. Não teriam a ambição de fazer grandes plantações, já que tudo estariam disponíveis em todos os lugares. Enfim, meus amigos, tudo aquilo que teriam efeitos negativos seriam então desconsiderados e jamais aplicados. E todos concordariam com tudo, pois seriam esses também evoluídos e cientes que o sistema aplicado fora devidamente estudado por mentes geniais e por isso estariam corretos. No entanto, aqui tudo é fraudado, e geralmente aquele que é de fato competente e merece é desconsiderado, enquanto que o outro ocupa o lugar sem a mínima competência, apenas por ter maiores influências, o resultado de tramóias fraudulentas, elaboradas por outros do mesmo nível, que já estão com o poder nas mãos. Assim fica impossível conduzir os acontecimentos de maneira a tornar o nosso mundo em um lugar maravilhoso. Saiba que num ambiente de seres elevados, jamais teria qualquer coisa que causasse algum dano, como armas, conteúdos violentos, inseticidas e outras tantas mais. Enquanto que aqui tem mais coisas destrutivas do que construtivas. As armas, por exemplo, são vendidas como brinquedos para as crianças. Inclusive, eu mesmo ganhei um revólver com espoletas. Creio que pelo menos no Brasil hoje em dia seja proibido armas de brinquedo, mas nesse tempo não era. E inclusive, eu e meu irmão tivemos um revólver para cada um, que estouravam espoletas. Havia na cidade uma loja que todos chamavam de Loja do Zé Totó. Nesse lugar vendiam muitas coisas, inclusive brinquedos. Meu irmão inventou de querer um revólver de brinquedo que viu nessa loja e ficou perturbando até que foi comprado para ele. Mas eu também fiquei querendo um e fiz o maior drama. Meu pai era muito seguro e não queria gastar mais dinheiro, pois imagino que tenha pago caro pelo brinquedo. Mas por conta da minha carinha triste, o dono da loja, comovido com aquilo e diante da certeza de que não ia vender outro mesmo, foi lá, pegou outro igual e me deu de presente. E ainda 2 caixas de espoletas. E assim fomos embora felizes pela estrada, estourando espoletas até acabar. Agora eu repudio qualquer tipo de armas.
pois sei que elas só servem para ferir ou matar, coisa que não cabe na minha lógica. Ah, que bom seria se a ira não existisse em nós, fosse algo que o ser humano nem imaginasse a sua realidade, não fizesse parte da sua natureza, um sentimento que a nós não fora concebido. As armas não teriam razão de ser se todos fossem bons e justos. Como eu queria poder ver nosso mundo como um lugar onde a vida seria um acontecimento feliz para todos que nele habitassem. Um aglomerado de seres onde a bondade, a harmonia e a perfeição fossem a meta principal de todos. O medo seria um absurdo por não ter motivos, assim como as dores ou qualquer que fosse o sofrimento ou outro mal. Mas ainda que minha vida avançasse por séculos, talvez eu não poderia presenciar tamanho bem. Fazer da Terra um paraíso é possível, mas antes teremos que criar em nossos íntimos a competência necessária para tornar essa intenção em realidade e sabermos usufruir desse magnífico acontecimento. E digo com certeza que criar um paraíso em nosso ser, além de possível, ainda agora é também o primeiro passo para que possamos começar as obras dele no nosso mundo também. Mas enquanto isso não acontece, vamos vivendo na Terra assim mesmo à medida do possível, entre os momentos e acontecimentos, tais como quando passamos de carroça na linha do trem e vi Maria Fumaça com pessoas em cima. Da cidade até nossa casa, deveriam ter mais ou menos uns 4 quilômetros, e passávamos sobre a linha do trem por 2 vezes, pois ela fazia uma curva e voltava para o trajeto da estrada. E numa dessas vezes que passávamos por lá, coincidiu também com a passagem do trem, que ainda era Maria Fumaça. Creio que foram as últimas, pois logo em seguida já apareceram as outras locomotivas mais modernas. Paramos a carroça e ficamos esperando, e eu com os olhos vidrados vendo ela que passava à nossa frente. Observei que haviam vários homens andando em cima dos vagões, e eu, curioso, perguntei por que aquelas pessoas estavam sobre o trem. E me disseram que esses homens eram guarda-freios, responsáveis por frearem os vagões. Aquela cena nunca mais apagou da minha mente, e sempre que passo sobre uma linha férrea, essa imagem ressurge na lembrança. Hoje em dia, essa estrada de ferro se encontra abandonada, e já faz anos que nenhum trem passa por ela, enquanto que as rodovias estão sobrecarregadas de grandes caminhões, transportando cargas pesadíssimas, danificando elas por conta de um peso desproporcional. Podemos ver constantemente pessoas tapando os buracos e consertando, mas nunca terminam, por conta de outros que surgem antes disso acontecer. Não dá tempo, por consequência de serviços mal feitos realizados anteriormente. A lógica é: muitos caminhões dão mais lucro para o governo do que um trem que transportava uma carga muitas vezes maior. O sistema é movimentado visando somente o lucro, ainda que isso venha a custar um atraso ou mesmo vidas. Sempre assim. Onde tem ambição, malandragem, seja qual for ela, tem também um ambiente praticamente infernal. Mas mesmo nesse ambiente tenso, às vezes podemos ter por alguns instantes momentos relativamente bons. E assim aconteciam na casa da minha avó. A sua casa ficava ao pé de uma montanha,
Eu estava sempre por lá, pois ela fazia pães em fornalhas e aquilo era bom demais. Era de costume organizar todos os anos uma reza em homenagem a Santo Antônio. E no final desse evento distribuíam pães caseiros com chás ou chocolate quente para as pessoas presentes. Tão saborosos esses pães que muitos ficavam durante as orações mais pensando em terminar logo para comê-los. Tinham sempre nessas ocasiões a presença de um senhor com certas dificuldades mentais. No entanto, era pacífico e nunca perdia essa festa. Ia somente pensando em comer e comia muito. Era também hasteado uma bandeira com a imagem do santo homenageado em cima de um mastro de mais ou menos 7 metros de altura. São lembranças vividas que ainda hoje pairam no imaginar. Minha avó, minha tia Isabel, como era bondosa essa tia, sempre quieta, suportando as ofensas de sua mãe que era muito brava. Deu um exemplo de vida que muitos deveriam conhecer. Mulher da paz, nunca se casou, era muito calma e sacrificou sua vida toda em prol da harmonia familiar. Sempre cuidou de minha avó durante sua existência, mas infelizmente veio a falecer antes de sua mãe. Agora fico a imaginar o quanto que o mundo seria bom se todos tivessem tal bondade. Nunca vi ela zangada, mesmo tendo inúmeras razões para isso, e ainda retribuía com caridades, e sempre com semblante sereno, sussurrando alguma canção. Ela fazia rosas com papéis crepom e parafina de um jeito que ficava tão perfeito. Até fez todo o arranjo para enfeitar a igreja no meu casamento. Inclusive, me ensinou a fazer também essas rosas. E assim, vez ou outra, estávamos na casa de minha avó. E foi lá mesmo naquele tempo que fiquei sabendo que os homens estavam indo para a lua